Bom, nós estamos aqui já falando sobre a repercussão há um bom tempo do incêndio na Boate Kiss de Santa Maria, que matou na madrugada do último dia 27, 239 pessoas, outras ainda estão internadas por intoxicação, uma situação que virou manchete mundial e repercute muito ainda. Mas agora segue a investigação sobre encontrar os responsáveis, também sobre indenizações às famílias, tem a questão também da formação de uma associação das vítimas, e nós vamos conversar nesse momento sobre esses assuntos com o defensor público de Santa Maria, que é membro do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública aqui do Rio Grande do Sul, defensor Andrei Regis de Mello, que está também à frente dessas investigações. Defensor Andrei, bom, nesse momento, separando, digamos assim, os temas aqui, em termos de responsabilização dos culpados por esse incêndio, inclusive nós tivemos 7 vítimas fatais, 7 jovens aqui de Juí, outros da região, outros ficaram também com ferimentos, enfim, com problemas. Como está a questão da responsabilização e essa investigação, defensor Andrei? Inicialmente, eu gostaria de manifestar o meu sentimento à comunidade da Comédia do Trabalho, que também está enlutado pela perda dos seus filhos. Bom, desde do dia 27 de janeiro, a Defensoria Pública tem atuado desde as primeiras horas da manhã daquele trágico domingo em favor das vítimas, né? Em se tratando de responsabilização, eu posso, embora já tenha sido amplamente divulgado, eu posso reforçar essa divulgação, que no dia seguinte a Defensoria Pública ajuizou uma medida cautelar para indisponibilizar os bens dos proprietários de fato e de direito da Boate Kiss. Prontamente tivemos o deferimento do pedido liminar e hoje nós já temos nessa medida cautelar disponíveis 5 bens móveis do proprietário Mauro Hoffman e mais alguma quantia em dinheiro. Poderia adiantar para a comunidade, o processo ele é público, né, que nós temos aí, embora não temos uma avaliação oficial desses bens, nós temos bloqueados aí entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais, né? E ainda estamos realizando outras diligências para verificar outros patrimônios que podem ser bloqueados e utilizados em uma futura indenização. Mas ainda em se tratando dessa questão da indenização, eu posso também adiantar que, inevitavelmente, a investigação criminal ela vai nos ofertar um número de provas muito grande para fins daqueles que eventualmente vão ajuizar ações indenizatórias possam realmente aferir a responsabilidade de cada pessoa, a responsabilidade de cada ente público nessa grande tragédia. Então nós estamos acompanhando diariamente o envolver do inquérito policial, para que possamos, no futuro bastante próximo, fazer uso dessas provas que estão sendo produzidas e aí sim buscarmos a indenização contra efetivamente todos aqueles responsáveis. Bom, defensor Andrei, falando ainda sobre responsabilização, a gente foi divulgado bastante sobre a questão dos 2 sócios da boate que estão presos, também tem o pessoal acho que é da banda, a Gurizada Fandangueira. Sim. Mas e aí as pessoas comentam muito, e o ente público, digamos assim, a Prefeitura de Santa Maria, o Corpo de Bombeiros, porque aí tem toda aquela questão de alvará, se fiscalizar ou não. Como está a situação na área pública? Perfeito. É assim, a responsabilidade dos proprietários da boate, ele é muito fácil de ser verificada. Por quê? Porque é uma responsabilidade civil que decorre do Código de Defesa do Consumidor. Ela é uma responsabilidade objetiva. Agora, então, houve o dano, não se precisa mais verificar se houve imprudência, negligência ou imperícia. Não, houve o dano, essa responsabilidade objetiva já basta para que possamos pleitear indenizações em face à Boate Kiss, em face dos seus proprietários, né? Agora, em relação à responsabilidade civil do Estado, os critérios, embora a regra seja também a responsabilidade objetiva no caso de uma ação ilícita, mas no caso de uma omissão,
há um debate muito grande na jurisprudência, na doutrina, se essa responsabilidade não seria subjetiva, ou seja, teríamos que fazer prova da culpa, ou seja, provar que houve a imprudência, a negligência ou a imperícia nesse caso. Por isso que há que se ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de calma em relação à identificação e à busca da responsabilidade dos entes públicos. E o que se está fazendo hoje dentro do inquérito policial? Está se avaliando a conduta do Corpo de Bombeiros, se avaliando a conduta também da prefeitura municipal, no que tange a fiscalização, expedição de alvará, no que tange a possibilidade de estar ou não aberta essa casa de entretenimento. Por isso, então, que a responsabilidade civil, vamos dizer assim, dos proprietários, dessa pessoa jurídica, ela é muito tranquila, ela é muito fácil de se observar já nas primeiras horas após a tragédia. Agora, a responsabilidade do poder público, embora, assim, como cidadão, todos nós podemos olhar assim, olha, houve falha de algum ente público. Sim, nós podemos dizer que uma tragédia dessa magnitude, dificilmente ela ocorre sem falha do poder público. Mas, para fins de processo civil, de todo o manejo dessa prova, há que se ter muito cuidado, inclusive para que não haja um perecimento dos direitos das vítimas, né? Há que ter um cuidado muito grande para a verificação dessa responsabilidade no caso da omissão do poder público. A Defensoria Pública está bastante atenta, nós estamos acompanhando essa questão. Nós estamos agora, já nesse segundo momento, após a tragédia, nós estamos fornecendo todo o assessoramento jurídico para um grupo de familiares que está se reunindo para a criação de uma associação. Inclusive, no último sábado, nós tivemos mais de 280 familiares reunidos aqui no coração do Rio Grande, junto ao Colégio Santa Maria, onde foi muito bem recebida essa ideia da criação de uma associação. Eu gostaria também de adiantar assim, os objetivos que essa associação ela terá. O primeiro objetivo, talvez eu vislumbre como o principal deles, seria no sentido de que essas pessoas que têm essa dor intensa, que têm essa ferida, que talvez nunca mais vai cicatrizar, que é a perda de um filho, essas pessoas elas precisam se hermanar. Essas pessoas precisam buscar um auxílio emocional mútuo para poder tocar suas vidas daqui para frente. Um outro objetivo que essa associação vai buscar, nós podemos tranquilamente garantir que a história de Santa Maria, a história do Rio Grande do Sul e, por que não, a história do Brasil, infelizmente, ela mudou a partir do dia 27 de janeiro de 2013. Um incêndio dessa magnitude, com tantas vítimas, com tantos jovens perdidos, ela inevitavelmente, ela faz um grande corte na história. Então, é uma oportunidade para que essa associação, a partir de então, ela seja um ente de fiscalização, a partir de agora, do poder público, para que no futuro outros pais, outras famílias não chorem a morte dos seus entes queridos em casos similares. Nós sabemos muito bem que no Brasil as tragédias ocorrem e o tempo vai passando e muitas vezes, se não há uma cobrança, se não há um reviver muito forte do acontecido, as pessoas vão esquecendo. Então essa associação ela também vai buscar ser um parâmetro de fiscalização, um órgão de cobrança contínua do poder público, né? E por terceiro, nós podemos dizer que a associação, inevitavelmente, esse assunto vem muito à tona diariamente, é a questão de garantia dos interesses daquelas vítimas, né? Nós temos aqui desdobramentos do ponto de vista indenizatório imensuráveis. Nós temos ações judiciais de toda a sorte decorrente de uma tragédia de guerra. Nós temos questões previdenciárias, nós temos questão sucessória e nós temos também a questão indenizatória. Apenas para ilustrar um caso que chegou à Defensoria Pública, para ver os desdobramentos dessa tragédia, embora não seja na questão indenizatória, mas é um caso que particularmente me deixou bastante abalado. Dois casais de avós perderam os 2 filhos nessa tragédia. Cada casal perdeu 2 filhos. E nisso tudo, para ver o tamanho dessa tragédia, resta um menino, um neto deles. Então, vejam bem, a partir de então,
eles estavam conversando, dialogando sobre a guarda de um menino que é o único elo fático que liga essas duas famílias ao passado. Então vejo que os desdobramentos no direito de família também que nós temos decorrente dessa grande tragédia que aconteceu em Santa Maria. Então a Defensoria Pública está atuando diariamente com os familiares dessas pessoas, além das questões jurídicas. É um momento ainda de muito conforto, um momento ainda de estender a mão, de estender o ombro para que essas pessoas possam iniciar essa nova caminhada em suas vidas. Bom, defensor Andrei, o senhor comentou de que os bens bloqueados do Mauro Hoffman, um dos proprietários da Boate Kiss, isso dá mais ou menos 1,5 milhão, 2 milhões de reais. Perfeito. Mas se analisar 239 pessoas jovens que morreram, grande maioria, e mais as vítimas que sobreviveram, esse valor ele fica um valor até muito aquém do esperado na medida em que se todos entrarem com indenização, né? E aí a pergunta, se o senhor puder também comentar sobre isso, Claro. como pagar essas vítimas todas se entrarem com indenização, de onde também terá que ser acessado o poder público? E na mesma pergunta, defensor, qual é o valor da indenização que pode chegar? Olha, inevitavelmente o patrimônio dessas 4 pessoas que são os proprietários de fato e de direito da boate, nós atingimos, por exemplo, a cifra aí de 4, 3 milhões de reais, ela não chega a 1% do valor necessário para cobrir todas as indenizações que decorrem dessa tragédia. Mas nós não podemos esquecer que o patrimônio dessas pessoas, ele também não pode ficar a salvo, porque a indenização, seja de um dano moral, seja um dano material, ela tem também um cunho sancionatório. Além da reparação, aquela pessoa que entra no ramo de entretenimento, ela tem que cuidar dos seus consumidores. E não cuidando dos consumidores também tem que ser, usando até um jargão bastante popular, tem que ser responsabilidade no bolso. O bolso, quando dói, as pessoas também refletem de uma outra maneira. Bom, agora, voltando à questão da justa indenização. Eu não tenho dúvida que a palavra justa ela é muito complicada nesse momento. Por exemplo, se tratando de dano moral, é muito volátil, é muito difícil saber quantificar a dor de cada pessoa. Mas eu não tenho dúvida que, vamos dizer assim, uma indenização que se aproxime desse termo justo, ela inevitavelmente vai passar para que possamos alcançar a totalidade dessas indenizações, ela passa pela identificação da responsabilidade dos entes públicos. Me parece que nessa relação que existe aí de responsabilidade civil, o único ente público que suportaria essas indenizações seria tanto o Estado quanto o município, eventualmente alguma responsabilidade da União. Somente a partir da responsabilidade de identificação da responsabilidade desses entes é que nós podemos falar em uma indenização na sua totalidade. Eu também poderia adiantar aqui que nós estamos falando em matéria de cifras, em questão de 400, 500 milhões de reais para que possamos fazer a indenização dessa totalidade de famílias, né? Bom, a gente sabe, talvez vai perguntar mais adiante, ou talvez já esteja dentro da pergunta, essa questão, bom, mas e o poder público? Como é que vai indenizar essas pessoas se realmente for caracterizada a sua responsabilidade civil? A gente sabe que o leito que corre as indenizações contra o Estado e contra o município, ou ele, dependendo do valor, são requisições de pequeno valor, que até não são tão demoradas, ou elas caem no leito dos precatórios. E a imprensa daí sabe melhor do que ninguém e divulga diariamente toda a celeuma que envolve essa questão dos precatórios. O que é que nós estamos debatendo, inclusive com os familiares? Como eu disse anteriormente, se houve uma mudança na história do Brasil, talvez também seja o momento de se repensar uma nova forma de se indenizar, de uma nova forma de tratar a responsabilidade civil. A gente já viu em outros casos que o poder público pode sentar à mesa de negociação, evitando inclusive processos que podem durar décadas, e daqui a pouco a gente chegar a indenizações extrajudiciais, ou talvez até indenizações dentro do próprio corpo do processo, mas que sejam indenizações negociadas, que se evitem o processo corra da sua forma normal e que perdure por longos anos. Tá? Então, tudo isso ainda é muito recente. É um debate que recém está no início, principalmente nessa questão indenizatória. Provavelmente já tenha sido divulgado, foi ontem, ainda essa semana ou anteontem,
houve uma ANECOL, uma associação que foi criada, Isso. que os familiares, inclusive, já deslegitimaram essa associação, porque não tem vínculo com as famílias enlutadas. Essa associação, exato, foi divulgada. Essa, então, a associação realmente legítima, essa que está sendo criada é a outra, não é? Isso, e tem uma outra associação então, que foi criada, e a associação já ajuizou uma ação pedindo 13 milhões de reais para cada vítima. Ontem até mesmo me pronunciei na imprensa, e o seu Aderbal, que é um das lideranças, junto às famílias, também se manifestou no sentido de que essa ação é extremamente temerária, porque ainda nós não temos as provas suficientes para ingressar, inclusive com a ação civil, especialmente contra os entes públicos, porque essa prova ainda está sendo produzida, depende de perícia, depende da manifestação do Instituto Geral de Perícia, depende da análise de uma vasta documentação que aportou dentro do inquérito policial, né? Então isso nos chamou a atenção, né, que houve já o ajuizamento de uma ação indenizatória, pedindo 13 milhões para cada família, mas eu tenho severa dúvida, né, o caminho que esse processo vai seguir, né, especialmente porque o momento ainda é muito precoce, né, como eu disse, não temos provas suficientes para manejar de uma forma adequada o processo civil, né? Bom, promotor, aproveitando isso de disponibilidade, eu sei que o senhor também tem muito trabalho pela manhã, mas ainda cabe uma pergunta. A questão é a seguinte, falando de indenização, por exemplo, para colocar a indenização, por exemplo, uma grande maioria foi de jovens que morreu. Bom, aí eram jovens que nem haviam entrado no mercado de trabalho, eles estavam muitos estudando. Por exemplo, aqui em Juí morreram jovens de 18, 19 anos. Por exemplo, uma indenização para explicar, ela vai colocar no papel a questão do tempo de vida que essas pessoas teriam para trabalhar, vai entrar essa questão para calcular os valores? Evidentemente, cada caso ele tem suas particularidades, mas existem situações onde a expectativa de vida ela é um fator fundamental para a mensuração dessa indenização, especialmente alguns jovens já sustentavam as suas casas, já eram provedores, alguns jovens já deixaram filhos, deixaram descendentes. Então, nós temos, apenas para ilustrar um pequeno exemplo da dificuldade que se tem para fazer essas mensurações de indenização, e elas têm que ser feitas no plano individual, é que, por exemplo, a questão do dano moral, por exemplo. O dano moral de um pai o dano moral, por exemplo, do avô, ele é outro. O dano moral, daqui a pouco, de um primo muito próximo, também ele existe. O dano moral, em situações dessa natureza, ele abarca um rol de pessoas que às vezes a gente não consegue quantificar. Então, apenas para ilustrar, essa questão vai ter que ser avaliado caso por caso, e tem essas questões de pensionamento. Eu tenho dúvida que, em alguns casos, o poder público vai ter que pensionar os herdeiros ou aquela família, porque o jovem lá que teve sua vida ceifada, ele era o provedor da família. Mas nós temos sim casos, então, que inevitavelmente a expectativa de vida vai ter que ser levada em conta como um fator preponderante na fixação da indenização. Para finalizar, apenas uma outra pergunta, já estou com o tempo também esgotado aqui, defensor. Essa associação, ela envolve também pessoas, provavelmente vai envolver pessoas de Juí, e ela terá outros encontros agora? Está marcado já para o dia 23 de fevereiro, às 9 horas da manhã, no auditório do Colégio Santa Maria, a Assembleia Geral de Fundação dessa associação. Então, é muito importante, aproveitando a audiência da Rádio Progresso, é muito importante que as famílias, se não puderem comparecer pessoalmente, que pelo menos encaminhe o seu representante, pode comparecer portando uma procuração, mas é muito importante que nesse primeiro momento, inclusive essa fundação da associação, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, né, nesse ato de fundação da associação, eu tenho absoluta certeza que a força política dessa associação, ela já nasce muito grande. Nós não podemos esquecer que no Brasil a força política, ela exerce um fator também muito forte em todos os ramos, né, da vida do povo brasileiro. Defensor público, então, Andrei Regis de Mello, de Santa Maria, trazendo esses vários detalhes aqui, muito bem explicado, sobre a questão, então, do que está acontecendo na investigação da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria, criação da associação, as indenizações, como disse o defensor, também precisa agora ainda aguardar a questão das provas, do inquérito policial e tudo mais para estabelecer melhores diretrizes sobre indenizações.